Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Então o desafio é dobrar o tamanho do Porto, faturar 3 bilhões, é isso? É mais do que isso, é faturar 3 bilhões e meio a 4 bilhões, vai ter 20 mil pessoas aqui e ter umas 500 empresas. Então isso tem 3 grandes indicadores, a gente quer alcançar 2 desses aí, né? Pelo menos a parte de faturamento eu tenho certeza que a gente alcança, e eu acho que é de empresas também. O difícil da parte de gente é ter essa quantidade de pessoas trabalhando aqui, encontrar essa quantidade de gente para trabalhar. Esse ano aqui a gente deve fechar com umas 11 mil pessoas já, porque tem uma empresa agora que acabou de contratar aí 800 funcionários de uma vez só, de um call center eletrônico, né? um processo diferente, né? Call center tradicional. Não necessariamente, né? Mas tem outras empresas que estão contratando bastante. Tem Locus, César, Neurotech, a Avanade, que fica aqui, a Accenture, né? A Accenture mesmo vai abrir 2.500 vagas até o final do ano que vem. Então a gente tem condições aí de alcançar. Agora vai precisar da ajuda de muita gente, né? A gente não vai alcançar isso sozinho, precisa que o governo chegue junto com formação, vai precisar que a gente crie, na verdade, algumas condições aqui no centro da cidade, principalmente no bairro de Santo Antônio, para passar a ter moradia aqui dentro. Isso é um projeto de longo prazo, mas que quando a gente trouxer a moradia para cá, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente vai poder atrair gente de fora do estado para morar aqui no centro do Recife, né? Isso, na verdade, é o que acaba transformando a cidade. Não tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente está num ritmo acelerado de entregas e eu acho que a gente tem condições aí de... Muitas das coisas, na verdade, que a gente estava prometendo entregar para daqui 2, 3 anos, a gente já conseguiu fazer agora. Parcerias com universidades que já estavam engatilhadas, a gente conseguiu fazer. Então, assim, tem muita coisa já andando que nem esperava que fosse tão rápido. O Porto é um organizador disso tudo, Pierre. Como é que funciona isso? Qual o papel do Porto Digital nisso tudo? O Porto Digital é uma OS, né, uma organização social sem fins lucrativos que tem como objetivo gerenciar ou fomentar esse ecossistema aqui, né? O que eu sou presidente é do núcleo de gestão do Porto Digital, que é quem gere essa política pública, né, que muito bem sucedida. Mas aqui tem um monte de associações, empresas. Quando você pergunta assim, o Porto Digital é o quê? É esse conjunto de prédios? É o centro do Recife? É um conjunto de empresas? É tudo isso. É o ecossistema, é o que a gente costuma dizer, é o lugar onde as conexões acontecem. O que a gente faz aqui é fomentar para que essas coisas aconteçam nesse espaço. O centro do Recife, como eu disse, é o nosso lugar. Pierre, a impressão minha ou a participação das mulheres na tecnologia ainda é pequena? É muito pequena. É muito pequena por vários motivos, né? Mas isso é mundial, não é um problema local. A gente tem tentado fomentar uma mudança de paradigma. Quando você pega a estrutura universitária, isso é muito claro lá. Basta ir numa sala de aula de engenharia, por exemplo, de tecnologia, você vai ver que a maioria é formada por homens, né? Isso acontece bastante. Por homens brancos e classe média. Isso aí é uma característica do setor, né? E o que a gente tem tentado é montar uma política de diversidade maior aqui. A gente tem um projeto chamado Porto Mais, que a gente para a população LGBT, e tem um projeto chamado Minas, que é Mulheres, Inovação, Negócio e Artes. Isso vai desde eventos como o que a gente faz o Hack and Play, com várias trilhas para as mulheres, até a entrega de uma creche que vai ser feita agora no fim do ano. Mas a inauguração vai ser no começo do ano, aí na Rua da Moeda. E aí a gente vai fazer, essa é uma creche pública, com um percentual de vagas aqui para as mulheres do Porto Digital, e outro percentual, um pouco mais da metade, para a comunidade do Pilar, que é justamente uma comunidade pobre, incrustada aqui no bairro do Recife, e que a gente tem efetivamente uma dívida muito grande. Social. O ecossistema tem uma dívida muito grande com essa comunidade, porque são mais ou menos, no máximo, 1.000 pessoas, mas que vivem em uma situação de extrema pobreza e estão aqui dentro, né? Em algumas palestras que eu participei por aqui, eu ouvi muito que Recife é um excelente gerador de talentos, mas muito difícil, não conseguia reter, perdia para São Paulo, Minas, Florianópolis e para o exterior. Ainda continua? Veja, não é quando você está falando de reter, que a pessoa trabalha muito tempo aqui. Essa é uma geração que, obviamente, gosta de desafios. E morar fora é um desafio. Eu já morei fora. Muita gente gosta de ter um desafio fora daqui. A grande questão não é São Paulo, por exemplo. São Paulo tem obviamente, é uma cidade bem atrativa do ponto de vista de mercado, mas o custo de vida de São Paulo é muito mais alto do que daqui. Então, efetivamente, aqui é mais atrativo do que lá. A gente tem essa noção.
como esse é um problema mundial de mão de obra, o que pode acontecer, né, e vai acontecer se a gente não tratar disso aqui no Brasil, né, e transformar o país num lugar melhor para se viver, é a gente efetivamente perder gente para outros lugares, como Portugal, por exemplo. Sim. Portugal tem vindo, quando passa um ou outro de Portugal aqui, para São Paulo, obviamente, oferecendo visto automático para você morar na Europa. E isso é uma concorrência absolutamente desleal. Então, o que a gente tem que tratar é do nosso cenário, quer dizer, transformar o ecossistema realmente num lugar muito atrativo, que é o Porto Digital, é um lugar muito legal para trabalhar. E eu vejo por parte dos empresários muito boa vontade, principalmente em reter seus talentos e transformar isso aqui num lugar melhor. É comum aqui eles doarem seu tempo para atividades coletivas, né? Isso não é algo comum em outros setores, né? Eu passei pelo setor privado da educação, isso simplesmente não existe lá, né? Aqui existe bastante, os empresários participam, as pessoas, mas isso é tradicional numa indústria de conhecimento, né? Você falou no Pilar, existe algum projeto de facilitação da educação para as oportunidades do Porto focado em jovens de baixa renda? Olha, o que a gente tem feito agora é estar correndo atrás da formação de mais gente, né? Isso é o ponto que a gente está trabalhando. A gente se associou com algumas universidades privadas, no caso a UNIT, com a Unicap e com a Fundação Dom Cabral, para formar mais gente. A gente monta a grade curricular do jeito que ela precisa ser feita para empregabilidade, montamos um programa de residência desde o primeiro semestre e por aí a gente está correndo, né? Mas esse é um programa, infelizmente, para quem tem dinheiro para pagar. Então, essa semana passada o prefeito Geraldo Júlio esteve aqui e eu disse, inclusive, ele disse, olha, a gente precisa incluir a classe C, D e E dentro de um processo de formação mais efetivo, porque a gente tem gente muito talentosa, mas que não vai passar na Universidade Federal, porque a nota de corte é muito alta, né? 750 pontos para cima. Então, quem tem 750 e 650 pontos no Enem é um excelente aluno que tem condições de desenvolver sua carreira na tecnologia, mas precisa de ajuda, precisa de apoio, né? E isso a gente precisa de uma política pública para fazer isso. Eu tenho feito, o papel que a gente tem feito é de cobrar isso, de tentar mobilizar algumas coisas. Por exemplo, o governador vai anunciar aí que vai ter 5 novos cursos na UPE. Eu pedi para ter ciência da computação. Aliás, eu pedi, ao invés de abrir 5, eu abro uns 3, pegue e triplique as vagas no curso de tecnologia. Mas vão ser abertos esses cursos lá. Tudo isso vai ajudando bastante. Mas a gente vai precisar de muito mais, viu? E principalmente da Universidade Federal de Pernambuco, porque ali é onde está formando, na verdade, o engenheiro de software mais sênior que a gente tem aqui, porque além da questão da qualidade dos alunos que entram, da qualidade da instituição dos professores, tudo isso, você tem um ambiente dentro da Universidade Federal muito diferente do restante, porque eles são fortes captadores de lei de informática e eles têm muito projeto, coisa que as outras universidades ainda não conseguiram. Entendi. Para quem está vendo a gente, Pierre, e deseja empreender, quais são as dicas? Bom, a gente tem aberto aí várias chamadas, a gente ajuda bastante empreendedores. A gente tem 2 programas. A fase de empreendedorismo tem 3 grandes fases, só para entender. A primeira fase é a pré-incubação, que é aquela fase onde se junta o cara que é o que tem um programa chamado Mind the Biz, né? Sim. Que é junto o cara que quer empreender com o que não sabe fazer, um cara que sabe fazer, mas não sabe empreender, um cara que nem sabe fazer nem tocar o negócio, mas quer ser empreendedor. Então, a gente tem essa fase, depois vai para a incubação e depois a aceleração, quando chega o investimento privado. A gente parou de fazer aceleração porque já tem 3 aceleradores privados. O papel do Porto é pegar o osso mesmo, aquele que ninguém quer, que é aquele que a gente chama de early stage, né? A gente está sendo bem sucedido. A gente acabou de abrir uma super chamada aí, chamou 48 novos negócios. A gente vai abrir outra no começo do ano, né? Bem grande ali. O que a gente quer é que as pessoas participem mesmo, né? Isso tudo está sendo feito, é bom destacar, com o apoio do Sebrae, que tem sido o grande apoiador nosso. É um parceiraço, né? É isso. Quando eu estava nesse ambiente, né, tentando validar, tentando startar um projeto de marketing social, eu tive problemas na JUSEP em relação a um KNAI, né? Em relação às startups. Aí eu te pergunto, eu propus numa reunião com o ambiente, com a SECTI e com alguns representantes do governo, transformar ou pensar em transformar a ilha
numa espécie de zona franca de tecnologia, com regras claras, com subsídios, enfim, com tudo isso que você está pensando, né, trazer a questão da moradia. É impossível fazer isso, Pierre? É possível. Eu já tinha pedido ao prefeito para fazer aqui o que a gente chama de um living lab, né? Mas é uma área de experimentação diferente. Só para dar um exemplo do que você está falando, né? Não é só abrir empresa, essa é a parte mais fácil. Mas, por exemplo, a área é exclusiva de legislações próprias. Como, por exemplo, imagine que você queira aqui, tem um caso curioso que é o Detran demorou anos para poder, ou meses na verdade, né? Para poder autorizar aqui o uso do carro elétrico, porque não tinha nem carro elétrico, nem era álcool e gasolina, ele não tinha como colocar no documento. É uma grande bobagem, né? E olhando para trás, quais foram os grandes desafios, as grandes lições, Pierre? Olhando para trás também, lá na Universidade Federal, né, eu pude me capacitar, fazer tudo que eu queria fazer, né, sair candidato a reitor, tudo isso eu acho que foi muito legal. Não mudaria muita coisa. Talvez eu gostaria de ter feito talvez um doutorado fora do país, mas na época eu não pude, porque minha mãe estava muito doente. Aí eu tive que ficar aqui no Brasil mesmo, né, também acabou sendo uma decisão correta. Mas tem algumas coisas assim que eu particularmente sei que eu não vou mais fazer, não vou assumir mais cargo público. Eu já fui secretário de Educação do Estado, adjunto, né? Mas assim, hoje eu não vejo, acho que no setor privado é que eu me realizo, porque eu consigo fazer as coisas, né? Principalmente gerenciando uma política pública. Eu acho que esse é que acaba meio termo, né? Exatamente, é um cargo público-privado, então acho que acaba ajudando bastante, né? Para o jovem que deseja empreender, que conselhos você daria? Primeiro, assim, persistência, né? Segundo, estudo. E terceiro, busca ajuda. A gente, por exemplo, está aqui para ajudar quem quer empreender, participar das coisas, dos eventos, mas eu acho que a busca por conhecimento é o que acaba fazendo a diferença. Aquele negócio, eu tive uma ideia, esquece esse negócio. Ideia é a coisa mais inútil do mundo se você não arrumar uma forma de utilizar. Verdade. Mas tem formas de botar essas coisas empacotar e transformar isso num modelo de negócio. A gente só vai sair, na verdade, do buraco que a gente se enfiou como país mesmo, a hora que a gente trata a educação como ela deve ser tratada, né? As pessoas passarem a valorizar o trabalho e a educação. Eu acho que essa mudança cultural que a gente tá precisando, mas tem um caminho muito longo, né? A gente está num momento de muita polarização, de um jeito ou de outro, quer dizer, mas tem um caminho muito central ali que a gente pode seguir com bastante ousadia, né? Eu particularmente eu gosto do modelo assim, que o Porto Digital tem, né? Que é uma entidade privada com uma política pública. Eu acho que a gente tem espaço para fazer essas experimentações. O Estado não precisa ser gerente das coisas, não, né? Então, se não atrapalhar já está bom. Mas tem outras coisas, você vê, Portugal tem um caso bem curioso, as escolas, a metade delas são privadas, mas são gratuitas, né? Mas elas são gerenciadas de forma privada por, às vezes, o coletivo de mães, eles é quem acabam gerenciando, da comunidade mesmo, então, mas facilita muito a gestão, e eu acho que esse modelo que a gente tem aqui é um modelo vitorioso que pode ser replicado em alguns casos. O importante é ter sustentabilidade financeira, apontar para o futuro, ter plano, né, e saber onde quer chegar, porque também virar uma organização social para ficar dependendo de dinheiro público não adianta nada. Ouvir essas histórias inspiradoras de gente que tomou as rédeas de sua própria vida e motivar você a continuar tentando, porque empreender no Brasil é coisa de doido. Obrigado, Pierre. Um abraço. Fique agora com Conexão Creare. Pessoas e empresas precisam ir além. Por isso apresentamos a Creare Corporativo, um segmento da Creare focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Uma das metodologias inovadoras oferecidas pela Creare Corporativo é o Lego Serious Play, uma forma de resolver problemas pessoais, profissionais de maneira leve, divertida e lúdica. Outra metodologia é o Gamification, que através de games podemos engajar pessoas, motivar ações e promover a aprendizagem, e muito mais. Saiba mais sobre o Lego Serious Play, o Gamification e todas as soluções inovadoras da Creare Corporativo no site creareeducation.com.